Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor, falarmos sobre assuntos atuais, assuntos relevantes para as nossas vidas, à luz da palavra de Deus. Como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária, já estamos no segundo trimestre de 2023 e o tema deste artigo, queridos, é muito interessante, muito importante. Aceite-se, aceite-se. Aceite-se é um artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2023, escrito por Cláudia Cariço. Queridos e caríssimos, ela fala uma coisa bem interessante para a gente. Ela diz que a aceitação é uma questão de decisão, né? Você decide aceitar-se, mas antes de qualquer coisa, vamos orar, vamos falar com Deus? Para tanto, nós convidamos o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, para estar orando conosco nesta noite. Olá, irmã Paulina, graça e paz, muito boa noite, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, a gloriosa paz que só Jesus pode dar e mais ninguém. Amém. Nós deixamos um abraço já aí para toda a nossa comunidade almadinense, né? Hoje o tema do estudo é muito sugestivo, tenho certeza que vai ser muito proveitoso para as nossas vidas, né? Amém. Que Deus te abençoe e te fortaleça e vamos orar, que é para isso que estamos aqui. Pedir as bênçãos de Deus para as nossas vidas, para que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus, derramando de nós a sua graça. Pai poderoso, Deus bendito, Criador dos céus e da terra, amém, nós exaltamos o nome santo do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque não existia e não existe nada em nós que sejam capazes de atrair o teu olhar, a tua atenção. E ainda assim o Senhor tem nos amado de uma forma extraordinária. É verdade. Nesta noite, meu Senhor, em que esse estudo está sendo ministrado, que Tu abençoes a Tua serva, irmã Paulina. Amém. Abençoe Senhor. a Tua serva com todas as sortes de bênçãos celestiais. Em nome de Jesus também, todos aqueles que estão do outro lado, conectados, que conhecimento desse estudo tiverem, meu Senhor, em nome de Jesus, que seja abençoado todo aquele, seja abençoado toda aquela que ouvirem, ó Deus, e que forem impactados por Tua palavra, amém, anunciada em forma de estudo, de reflexão nesta noite. Obrigado por tudo, continua dando sabedoria, continua dando discernimento, continua abençoando a Tua serva, para que toda semana tenha um estudo desse, com o mesmo afinco, com a mesma dedicação, amém, e que vidas sejam abençoadas, que vidas sejam restauradas, para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo, nos dá um final de semana de paz. Continua conosco, somos carentes a cada dia da Tua bênção e da Tua presença em nossas vidas, nos ajudando, nos restaurando. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, tá, irmã Paula, foi rapidinho amém. Hoje, Deus te abençoe, um bom estudo, um ótimo trabalho nessa noite, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Um abraço, tchau, amém. tchau. Tchau. Aceite-se, artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2023, escrito por Cláudia Cariço. E queridos Cariço, lá começa dizendo que a aceitação é uma questão de decisão. Você precisa decidir aceitar-se. Quem é você? Quem sou eu? Né? É uma pergunta que está totalmente ligada à nossa identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é Paulina? Quem é você? Quem você é? Né? É uma pergunta assim totalmente ligada à nossa identidade. E o que seria identidade? Na identidade, o que define uma pessoa, né? A identidade é o nome, é o sobrenome, é a filiação, é o local de nascimento, a data, a hora, a foto, isso tudo é identidade. Mas a nossa identidade, queridos, ela vai muito além disso, né? A nossa identidade vai muito além disso. Vai muito além de dados. Ela também determina o nosso estilo de vida, a nossa identidade.
ela determina o nosso estilo de vida, ela determina a nossa alimentação, a nossa cultura, os nossos gostos pessoais. Uma pessoa, por exemplo, que nasceu na Bahia, fala diferente de uma pessoa carioca, né? De uma pessoa que nasceu no Rio de Janeiro. Uma pessoa que nasceu em Minas Gerais tem costumes diferentes daquelas que nasceram na Inglaterra, que nasceram em Vitória do Espírito Santo, no Espírito Santo, né? Em Vitória é a capital, né? No Espírito Santo. Então, a identidade é na realidade o que nós somos. Ela está relacionada com a ideia do que nós temos de nós mesmas, né? A ideia que nós temos de nós mesmas. E tudo isso, toda essa percepção que temos de nós mesmos, tudo isso determina a nossa maneira de viver e a nossa maneira de agir. A nossa identidade determina a nossa maneira de viver e a nossa maneira de agir. A percepção com que eu tenho de mim mesma, a percepção como eu tenho do propósito de Deus para a minha vida, ela definirá a minha forma de viver. Então, tão importante quanto o que somos é o que fazemos, queridos. É isso que a autora nos diz. E também isso está intimamente ligado à nossa identidade, porque o que nós fazemos está também intimamente ligado com a nossa identidade, o que nós fazemos com a nossa vida, né? É a nossa cosmovisão, ela determina a nossa forma de agir, a nossa forma de viver. E aí a gente vai para a palavra de Deus, porque eu costumo dizer todos os dias, né, que a palavra de Deus tem uma palavra para todos os momentos, para todas as instâncias das nossas vidas. Não seria diferente agora com relação à nossa identidade, com relação à aceitação de quem nós somos. Então o salmista, no Salmo 139, e o Salmo 139 era maravilhoso. Quando você puder ler esse salmo, leia, né? Porque é muito bom. Mas o salmista, ele começa a partir do versículo 13, eu separei aqui o 14 e o 15 pra gente. E ele diz assim: eu te louvarei, Senhor, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entritecido nas profundezas da terra. E aí o versículo 16, 17 diz: os teus olhos, Senhor, me viram, né? Os teus olhos viram meu corpo quando ele ainda era uniforme. E no teu livro todas estas coisas elas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são a soma deles. Né? Então o salmista, ele chega para o Senhor, que declaração de amor e de aceitação, quando ele diz para Deus assim, a compreensão, queridos, de que nós somos criados por Deus. E Deus nos ama. Né? E essa percepção que o salmista tinha de si mesmo e do amor de Deus para a sua vida o fazia ter no seu coração um sentimento de gratidão. Esse sentimento ele expressa, né, no salmo, na sua forma de viver, e ele expressa aí verbalmente no Salmo 139. E ele diz: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, Senhor, porque tu me fez assim de um modo assombroso tu me formastes. Olha, o meu corpo era ainda uniforme quando os teus olhos me viram, né? Era uniforme ainda. Então, quando nenhuma coisa ainda estava escrita, foi tu que formastes. Quando minha mãe e meu pai nem pensavam ainda em me ter, Senhor, os teus planos, os teus pensamentos, os teus projetos para a minha vida iam muito além. Né? Então o salmista, ele diz: Senhor, os teus são preciosos para mim, os teus pensamentos são preciosos, são valorosos, e quão grandes são a soma deles. Então, que percepção o salmista tinha do amor de Deus para a sua vida e de como ele era importante para Deus. Essa forma como nós vemos a nós mesmos, a visão que temos de nós mesmos, ela determinará, queridos, a nossa forma de viver.
a nossa forma de viver, a nossa identidade, porque identidade e aceitação tem tudo a ver. É isso que a autora diz, e realmente, identidade e aceitação tem tudo a ver. Então, falar sobre aceitação está profundamente ligado à identidade e pode-se, deve-se mexer com as nossas estruturas e, sem dúvida, faz-nos refletir sobre os nossos comportamentos e ações como filhas do Deus, como filhas e filhos do Deus Altíssimo. Então, a autora nos convida e ela fala o seguinte, que para pensarmos sobre isso, sobre aceitação e identidade, as primeiras perguntas que ela faz para a gente, ela faz aqui uma série de perguntas, ela diz assim: você realmente se conhece? Você realmente se conhece? Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, Mas você realmente se conhece? Você sabe quem você é? Você sabe qual a sua verdadeira identidade? Você tem dificuldade de se aceitar como você é? Você tem essa dificuldade de aceitação? Você reconhece, você sabe, você reconhece as qualidades e as limitações que você possui, porque todos nós possuímos qualidades e limitações. Muitas vezes nós nos perguntamos qual a missão que nós devemos desempenhar aqui no mundo, qual a missão que nós devemos desempenhar no reino de Deus. Muitas vezes nós nos pegamos nos perguntando o porquê da nossa existência, por que nós nascemos, por que nós chegamos aqui, por que nós estamos em determinado local, por que nós exercemos determinada função. Você não já se questionou alguma vez por isso? Olha, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sou assim? Então, qual o propósito de Deus para as nossas vidas? E aí vem uma pergunta que a autora faz: mas o que realmente Deus quer de mim, de você? O que Deus quer de nós, Qual é o nosso chamado? Qual é o nosso chamado? Então, essas perguntas, elas podem ser respondidas quando nós, queridos, entendemos a nossa identidade, quando nós nos entendemos quem nós somos. Então, para saber o que nós temos que fazer e como nós devemos nos aceitar, o primeiro passo que a autora diz aqui que nós precisamos fazer é reconhecer quem nós somos. Para que eu me aceite, para que eu compreenda qual o propósito de Deus para a minha vida, para que eu saiba o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer, qual é o sentido da minha existência. Eu primeiro preciso compreender quem eu sou. Quem é Paulina? Quem é você? Você precisa compreender, quem você é. E aí a autora, ela diz o seguinte, em 1 Pedro 2,9, a autora não, a palavra de Deus nos diz, porque a palavra de Deus, ela é tremenda. Então, em 1 Pedro 2,9, a gente vai ver o que Deus diz pra gente, quem nós somos, A palavra de Deus nos diz, em 1 Pedro 2,9, nos diz assim: vocês, porém, são quem? São geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a palavra de Deus nos diz, olha, quando você precisa se compreender quem você é. E Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E aí Deus nos diz que eu e você somos geração eleita. Eleita por quem? Pelo voto direto do povo? Não, queridos. Deus diz que nós somos geração eleita porque Deus nos elegeu. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Povo adquirido por Deus, povo exclusivo de Deus, para fazer o quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa tremenda. Então, saber quem nós somos é o primeiro passo para compreendermos e a nossa função aqui na Terra. Mas
Será que acreditamos e vivemos de acordo com a vontade de Deus? Porque Deus nos diz que nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa. Será que realmente temos sido santos? Será que realmente temos vivido de acordo com a vontade de Deus? Será que nós temos vivido porque a Bíblia nos diz que nós somos povo exclusivo para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas? Então, será que realmente nós estamos anunciando essas grandezas de Deus? Então, a autora nos diz o seguinte, que nós vivemos de acordo com será que nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? É uma pergunta que a autora faz. Ou nós estamos vivendo de acordo com os rótulos que colocam sobre as nossas vidas? Será que nós estamos vivendo como Deus planejou, que Deus disse que nós somos um povo exclusivo? Será que nós estamos vivendo como povo exclusivo, como nação santa, como povo adquirido? Será que temos a percepção da nossa importância enquanto ser? Da nossa importância para Deus? Ou nós estamos vivendo de acordo com os rótulos que são impostos sobre as nossas vidas? Será que nós pegamos as palavras, os rótulos que colocam sobre nós e estamos absorvendo isso interiormente? Então, ao longo da vida, nós recebemos, queridos, muitos rótulos, é isso que a autora diz, e é bem verdade, né? Alguns rótulos são bons, outros nem tanto. Há uma lista de rótulos e essa lista ela costuma ser grande, porque esses rótulos eles vão mudando ao longo das nossas vidas. E a autora ela dá um testemunho aqui, ela diz que ela mesma já recebeu ao longo da sua vida muitos rótulos que a fizeram por muito tempo não se envolver em direção ao propósito de Deus, porque ela vivia de acordo com os rótulos que lhe eram impostos, né? Então, aí ela dá um exemplo aqui de alguns rótulos que colocaram sobre a sua vida e que ela acabou absorvendo, que a impediu de crescer, de progredir. E aí ela dá um exemplo: baixinha, metida, né? Na verdade ela era tímida e por ser tímida, não falar com todos, era considerada metida. Péssima em matemática, filha mais velha, responsável, quietinha, estudiosa, esquecida, dorminhoca, e aí a lista é sem fim. Você já recebeu alguns rótulos assim? Gordinha, feinha, bonitinha, né? Então, esses rótulos muitas vezes que nós recebemos, nós acabamos vivendo de acordo com esses rótulos e não de acordo com a vontade de Deus. Então ela diz que hoje em dia ela tem outros rótulos, né? Porque como nós falamos, eles vão mudando de acordo com os anos, de acordo com o momento, as pessoas nos rotulam. Mas a Bíblia nos diz que Deus nos conhece. Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, ainda quando nós éramos uniformes, queridos. E Deus nos ama, Deus nos ama. E o propósito de Deus para as nossas vidas são propósitos de coisas maravilhosas. A compreensão do salmista foi tremenda quando ele disse: Senhor, os teus pensamentos são preciosos para mim. São muito preciosos. Então, com a maturidade, a gente vai ver que a gente aceita, né? Que a gente deve aceitar só aqueles rótulos que realmente eles corroboram com os planos de Deus para as nossas vidas. É isso que a autora diz aqui. A gente precisa, com o tempo, com o amadurecimento, aceitar apenas, queridos, os rótulos que nos fazem crescer, que são de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí ela convida a gente a fazer o mesmo que ela, porque ela, com a maturidade, ela teve essa percepção de só aceitar rótulos que realmente condizessem com a vontade que Deus tinha para a sua vida, do propósito de Deus para ela e do que realmente fazia sentido em relação à sua vida. Então, por que isso é importante? Porque o impacto da falta de aceitação em nossas vidas é muito grande, né? O impacto da falta de aceitação é grande demais. A falta de aceitação, ela impacta negativamente a nossa saúde mental.
e é um tema bastante abordado na psicologia. Você precisa se aceitar, você precisa saber que você é importante do jeito que você é, né? E esse tema ele é muito importante, ele é bastante discutido na psicologia, porque Cláudia Cariço, ela é psicóloga, então ela inclusive ela disse que existe uma linha de terapia dentro da terapia cognitivo-comportamental chamada de terapia de aceitação e compromisso, ACT, que tem como objetivo aproximar o indivíduo de sua experiência. Então ela propõe o seguinte: uma mudança na forma de se relacionar com o sofrimento, advindo muitas vezes dos pensamentos, dos sentimentos, das sensações, das memórias que nós julgamos negativas ou ruins. E esses sentimentos, eles influenciam a nossa vida, o nosso comportamento. Então a terapia de aceitação e compromisso, ela trabalha justamente nisso aí, né? Nessa aceitação, nessa compreensão desses sentimentos, do quanto eles muitas vezes agem de forma negativa em nossas vidas. Então, e como nós devemos tentar controlar esses pensamentos, essas palavras, evitar ao máximo e, se possível, mudar o conteúdo, né? Então, a terapia de aceitação e compromisso, ela promove a observação e a aceitação daqueles, aproximando o indivíduo de seus eventos internos também. Então, essa mudança, ela libera no indivíduo para agir rumo ao que é importante para ele. Então, o indivíduo agora, quando ele passa a se aceitar, ele passa a ter um controle sobre os pensamentos negativos, sobre os sentimentos ruins, sobre as memórias que nós julgamos negativas e ruins, que muitas vezes vêm. A gente muitas vezes não pode evitar o pensamento, mas a gente precisa aprender a trabalhar esses pensamentos em nossas vidas e evitar ao máximo, né? A gente precisa fazer como eu penso que Paulo, ele tinha assim, essa percepção de quão importantes são os nossos pensamentos. Pensamentos negativos atraem coisas negativas, pensamentos positivos atraem coisas positivas, diz o povo, né? Mas na verdade isso aí reflete, porque o pensamento negativo reflete nossa forma de agir, assim também como o pensamento positivo reflete na nossa forma de agir. Então nós vamos ter uma forma de agir diferente de acordo com o pensamento que nós temos. E aí Paulo diz, olha, que o que deve ocupar os nossos pensamentos é tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for de louvor, que engrandeça o nome de Deus. É isso que deve estar ocupando os nossos pensamentos e as nossas mentes. Então muitas vezes, queridos, a gente vai para a caverna, muitas vezes a gente absorve palavras negativas e rótulos, muitas vezes nós não nos aceitamos e isso impacta a nossa forma de viver. Isso impacta a nossa forma de nos relacionarmos com o outro. Isso impacta a nossa forma de nos relacionarmos com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso namorado, com os nossos filhos, porque quando nós não nos aceitamos, imaginamos também que as outras pessoas não nos aceitam. Então isso é muito importante, essa questão da aceitação. Então a falta de aceitação, ela tem um impacto muito grande em nossas vidas. Então a terapia de aceitação e compromisso acredita que o sofrimento humano surge a partir de uma inflexibilidade psicológica causada por uma esquiva experimental, uma fusão cognitiva, um apego, um conceito rígido de si mesmo e perda do contato com o momento presente, porque vivemos tanto no passado. O nosso cérebro não compreende, dizem os estudiosos, que aquilo que é ruim, o que aconteceu em nossas vidas já passou, e a gente precisa ter esse controle, porque, por exemplo, quando você lembra de uma coisa boa,
você dá risada, né? Às vezes você foi igual a mim, você fala sozinho, você dá risada, mas também quando você lembra de uma coisa ruim, você tem a mesma sensação, ou muitas vezes maior. Isso acaba provocando até uma depressão, porque as pessoas acabam se ligando a essas memórias ruins, esses pensamentos ruins, acabam permeando a mente, né? Ali a mente humana, a mente daquele ser. E a pessoa fica tão absorvida ali naquele pensamento, tão ligada a ele e tendo flashes e mais flashes de pensamentos ruins, reflexos de acidentes e tudo mais. E aí acabam refletindo isso na forma de viver e você acaba simplesmente se desligando do presente. E não percebe o quanto você é importante para aqueles que estão ao seu redor, o quanto você é importante para Deus. Então, tudo leva o indivíduo a ter dificuldade de agir de acordo com seus próprios valores, frequentemente tomando, a autora diz aqui, tomando decisões que com o momento presente, sem se deixar levar pelos pensamentos, então, se deixando levar pelos pensamentos automáticos e emoções, agindo de acordo com e age de acordo, né, com os seus próprios valores. Outro ponto interessante é a compreensão de como a linguagem ela afeta a nossa percepção, né? Aí a autora coloca aqui, você lembra dos rótulos que ela falou? Baixinha, feinha, inteligente, péssima, burra, né? São rótulos que as pessoas colocam, muitas vezes até pais acabam rotulando os seus filhos, e isso pode contribuir, queridos, para uma distorção cognitiva. É isso que a autora diz aqui. Então, por isso, técnicas relacionadas à reformulação de falas e pensamentos são constantemente usados na terapia comportamental, né, de aceitação e compromisso, na terapia de aceitação e compromisso. Porque se você absorve essas palavras, você acaba achando que você realmente é burra, que você realmente é péssima em matemática, que você realmente não sabe de nada, que você realmente é gorda, que você realmente é feia. Você acaba absorvendo aquilo ali e vivendo aquilo ali. Então, às vezes, você perde o estímulo de estudar, perde o estímulo de cuidar de si mesma, de cuidar. Então, a gente precisa ter essa técnica de reformular os pensamentos, porque o que nós vivemos de acordo com o que nós pensamos e de acordo com o que nós falamos. Então, as nossas falas e pensamentos, elas são, queridos, eles são muito importantes para as nossas vidas. E aí, a terapia de aceitação e compromisso, ela recebe esse nome porque ela é focada em 3 áreas. É isso que a autora diz. A primeira área é a aceitação da realidade e das reações emocionais e comportamentais. Você precisa aceitar a realidade como ela é, nua e crua, né? E como são suas emoções, compreender suas emoções e como essas emoções refletem no seu comportamento, na sua forma de agir. E aí, a terceira coisa escolha uma direção de acordo com os seus valores, não de acordo com os valores, com os rótulos que colocaram sobre você, mas de acordo com os seus valores. E aí, o terceiro foco dessa terapia é o compromisso com a mudança desejada, né? Você precisa se comprometer, porque para você mudar é preciso que haja compromisso, é preciso que haja foco, que haja determinação, porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelos rótulos, pelos pensamentos negativos, pelas emoções negativas que influenciam o nosso comportamento. Então, a partir disso, é isso que a autora diz, nós podemos e devemos compreender que a aceitação não é se conformar com aquilo que pode ser melhorado, né? A aceitação não é se conformar com aquilo que pode ser melhorado. Por exemplo, você tem dificuldade de matemática. A aceitação não é aceitar que você não sabe nada de matemática, que você não pode progredir. O que é que pode acontecer? Você vai aceitar você compreender a realidade. Eu tenho dificuldade em matemática. Qual o caminho que eu devo seguir? Eu quero mudar.
eu quero aprender, eu quero absorver esse conteúdo, eu quero compreender. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso decidir o caminho a seguir. Eu preciso decidir quais são os meus valores, o que realmente é bom para mim, né? E aí, eu preciso ter compromisso com essa mudança de atitude. Então, eu preciso estudar, eu preciso prestar atenção nos assuntos, eu preciso perceber o que me faz ter dificuldade em compreender os números, em compreender a matemática. E aí, o que é que eu preciso saber? Se eu sei essas dificuldades, se eu sei quais são as minhas limitações, eu vou trabalhar em cima delas para melhorá-la. Isso também, não só em relação à aprendizagem, mas também em relação à nossa relação com o outro, em relação no nosso comportamento, a nossa vida, né? De repente eu tenho uma percepção que eu tenho uma dificuldade, eu tive um acidente e aí eu estou tendo dificuldade de conciliar o sono, de ter um equilíbrio emocional. Ponto, compreendi essa realidade, aceitei essa realidade, eu estou com essa dificuldade. Então eu preciso perceber o quê? Que essas emoções estão me atrapalhando, que esses pensamentos ruins estão me atrapalhando, estão atrapalhando a forma como eu estou trabalhando. Então eu preciso fazer o quê? Escolher um caminho a seguir. Então eu preciso procurar um médico, né? Eu preciso procurar um especialista para tratar essa área. E aí eu preciso ter um compromisso com essa mudança que eu quero ter na minha vida. Então é muito interessante isso aí e compreender, queridos, que qual é o propósito de Deus para nós, qual o propósito intencional de Deus, por que nós fomos criados, por que nós fomos formados. Aceitar-nos, como o salmista diz: Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço, porque eu sei que eu fui criado de um modo maravilhoso, de um modo tremendo. Então, quando você se aceita, você é grato. Você reconhece que foi Deus que te fez e te fez com as suas próprias mãos, né? Eu costumo dizer que Deus foi o primeiro oleiro do mundo, né? Ele teceu o homem ali com tanto carinho, com tanto amor, com as suas próprias mãos. Deus nos moldou e nos criou e nos deu o fôlego da vida. Então, tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é perfeito. E a vontade de Deus, queridos, ela é perfeita, porque ela é boa, agradável e perfeita. É isso que a Bíblia diz. Então, você precisa se reconhecer e reconhecer sua identidade em Cristo. Então, em Cristo, eu e você podemos, nós devemos e nós precisamos nos aceitar. E aí, a autora diz assim, que nós somos singulares, nós somos únicos, inclusive em nossas imperfeições e limitações. Reconhecer a necessidade de mudança é uma atitude madura e indispensável, mas é necessário aceitar tudo aquilo que Deus fez e dar graças a Deus por isso. Então, não é transformação de vida, mudança de vida, não é você querer mudar todo o seu corpo, toda a sua forma de agir, né? É você compreender, querido, que você é único, que você é singular, que não existem duas Paulinas, que não existem duas Anas, que não existem duas Joselitas, dois Pastor Robson, né? É um. Nós somos únicos. O nosso DNA é único, né? Apesar de termos uma procedência do DNA de Deus em nossas vidas, nós vamos ver que nós somos únicos. Mesmo os irmãos, mesmo os gêmeos, eles têm DNA singular, DNA único. E nós somos únicos nas nossas imperfeições. Nós somos únicos nas nossas limitações. Nós precisamos compreender também isso e reconhecer que a mudança é uma atitude madura, né? Reconhecer a necessidade de mudança é uma atitude madura, mas é necessário aceitar, queridos, tudo aquilo que Deus fez. Deus te fez assim. Às vezes a gente reclama porque é gordinho, reclama porque tem um cabelo cacheado, reclama por conta da cor da pele, reclama por conta da cor dos olhos, reclama por conta da estrutura física, mas foi assim que Deus te fez. E te fez única, te fez único, né? Muitas vezes nós reclamamos das nossas limitações,
mas das nossas imperfeições, mas precisamos ser gratos a Deus, porque nas nossas imperfeições e limitações também fomos feitos com um cuidado extraordinário de Deus. Então precisamos reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas imperfeições, reconhecer muitas vezes a necessidade de mudança de atitude, de mudança de comportamento, de mudança de vida, mas precisamos também, queridos, aceitar aquilo que Deus fez. Deus nos fez assim. Aceite-se como você é. Aceite-se como você é. E aí a palavra de Deus nos diz aqui, trazendo de volta, né, o salmista, no Salmo 139, versículo 13 e 14, nos diz: Senhor, tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, Senhor, a minha alma o sabe muito bem. Olha que declaração. E é essa percepção que eu e você precisamos ter. A percepção de que Deus nos criou, nos formou desde o ventre da nossa mãe, que nós somos criados por Deus, moldados por Deus, e Deus fez isso de uma forma extraordinária, com um amor tremendo para com as nossas vidas. Então, quando nós percebemos isso, nós temos uma forma de agir diferente. Nós vivemos diferente, né? E talvez a sua falta de aceitação, é isso que a autora nos diz, está ligada à culpa. E diante disso, você não aceita a graça de Deus, que Deus está liberando para você. Aí você vem com: eu não mereço, eu sou indigna. Quantas vezes você não já recitou para você mesmo essa frase? Eu não mereço. Não, eu sou indigno. Então, são frases comuns, muitas vezes faladas por nós, né? E aí, a autora diz o seguinte aqui, que realmente nós não merecemos, porque é graça. Graça significa, queridos, favor imerecido. Realmente nós não merecemos a graça de Deus em nossas vidas, mas Deus nos amou, Deus nos formou, Deus nos perdoou pela sua graça. Então, liberte-se da culpa, liberte-se do não merecimento e viva com a alegria de receber e viver a graça do Senhor. A aceitação é sobre isso, é acreditar que Deus nos ama e aceitar-se da forma como nós somos. Aceitar-se da forma como nós somos, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, e sermos gratos a Deus pelo nosso existir. Queridos, viver uma dádiva de Deus. Respirar, despertar para um novo dia, é uma dádiva de Deus. Poder respirar esse ar que nós respiramos todos os dias é uma dádiva de Deus, concedidas a mim e a você. E nós precisamos ser gratos a Deus pela forma tão linda e tão maravilhosa como que Deus fez por seu amor tão extraordinário em nossas vidas, pela forma linda como Deus deu o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Porque Deus nos ama. E nós precisamos ter esses sentimentos de gratidão diante de Deus. Sermos gratos ao Senhor pelas nossas vidas, sermos gratos ao Senhor pelas nossas limitações, aceitar-nos como nós somos. Então, liberte-se. Livre-se do sentimento de culpa, livre-se do sentimento de ser indigno, porque Deus, a Bíblia nos diz que não havia um justo sequer na terra, mas Deus olhou para essa terra e teve amor por mim e por você, e Ele deu o seu único filho, e que o amor de Deus foi tão grande, olha, a Bíblia fala assim, tão grande, que Deus deu o seu único filho para morrer na cruz, por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Então,
Aceite sua singularidade e glorifique a Deus. Quando você não se aceita, você acaba desenvolvendo uma crença de que os outros também não te aceitam. E isso pode ser a raiz de muitos males em nossas vidas. Então, vire a chave, é isso que a autora diz. Aceite sua singularidade, aceite-se como você é. Você é filha de Deus. Romanos 8,16 nos diz que o próprio Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Você é abençoado por Deus. A Efésios 1,3 diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, querido, nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais e nos abençoou em Cristo. Então nós somos abençoados por Deus, nós somos abençoados por Deus. Saiba que nós somos amados por Deus. A Bíblia nos diz que em João 3,16 nos diz porque o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é amado de Deus. Cristo morreu na cruz por mim e por você, porque Deus nos ama. Deus nos ama. Você foi criado por Deus. É isso que Efésios 2,10 nos diz, porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou desde a fundação do mundo para que andássemos nelas. Deus nos preparou, desde a fundação do mundo, nós fomos criados em Cristo para as boas obras. E, queridos, nós somos protegidos por Deus. Saiba que Deus nos protege, que Deus nos guarda. É isso que 1 João 5,18 nos diz, porque nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o diabo não lhe toca. O diabo não lhe toca. Você é protegido de Deus. Você é guardado de Deus. Você foi perdoado por Deus. Porque a Bíblia nos diz em Romanos 3, 23 e 24, nos diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, queridos, nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados por Deus. Nós somos justificados por Deus. E, por fim, saiba que você foi comprado por um alto preço. Um alto preço. Preço de sangue. Esse é o valor da sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz por mim, por você, porque Deus te ama, porque Deus nos ama. Então nós precisamos ser gratos a Deus. E aí, Clarice nos diz o seguinte, que nós somos singulares, nós somos únicas, inclusive nas imperfeições. Então, reconhecer a necessidade de mudança é necessário, mas nós precisamos aceitar aquilo que Deus fez. E aí, por fim, a aceitação é um passo para a transformação. A aceitação é um passo para a transformação. E aí, a autora nos convida a refletir sobre identidade e aceitação. Então, por isso, separe um tempo, um lugar agradável, coloque um louvor, olha a sugestão da autora, coloque um louvor que fale ao seu coração. E aí a sugestão que ela dá é um louvor Identidade de Ana Diniz. E aí comece com esses 3 pontos. Primeiro, conheça e reconheça a sua identidade em Cristo Jesus. Segundo ponto, abra mão dos rótulos que lhe foram impostos ao longo da vida. Abra mão, conheça e reconheça a sua identidade em Cristo e abra mão dos rótulos que colocaram sobre as suas vidas. E por fim, o terceiro ponto é aceite-se como obra-prima da criação de Deus, que Deus te fez de forma assombrosamente maravilhosa, e reconheça a graça de Deus.
reconheça, seja recebedor da graça de Deus em sua vida. Então, para guardar no coração, o que eu deixo para você está em Romanos 8,16, que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Querido, minha querida, eu quero dizer para você nesta noite que Deus te ama, que nós somos amados do Pai. Nós somos povo adquirido por Deus, povo eleito, sacerdócio real, nação santa. E para quê? Para viver uma vida repleta do Espírito Santo de Deus. Então receba o amor de Deus que Deus tem para com a sua vida. Aceite esse amor que Deus tem para com você. Que Deus te abençoe, porque o amor de Deus para a sua vida, ele é suficiente. Quando Paulo, questionando a Deus e pedindo a Deus que mudasse algumas coisas em si, porque Paulo estava insatisfeito com alguma coisa em sua vida, com o espinho que tinha na sua carne, é isso que a Bíblia diz. Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. O amor de Deus, a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus basta. Então aceite-se como você é. Receba esse amor de Deus para com a sua vida. Viva uma vida repleta do Espírito Santo de Deus. E você vai ver a transformação que Deus vai realizar na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu modo de viver. Então, um beijo e um cheiro no seu coração. Muito obrigada a você que nos assiste. Muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Muito obrigada a você que compartilha os nossos vídeos. Que você continue compartilhando, que você compartilhe. E eu peço um favor a você, compartilhe esse vídeo com alguém. Você não sabe o que essa pessoa pode estar passando. Talvez ela esteja passando agora por um momento de depressão, talvez esteja recluso no seu quarto, talvez você esteja chorando pelos cantos e ela precisa saber que a graça de Deus basta, que o amor de Deus é tremendo para com a sua vida e só ser amada por Deus basta. O amor de Deus comigo, para com você, ele é suficiente. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de paz. Que Deus te dê uma semana repleta do amor, da graça e do Espírito Santo de Deus. Que a bênção do Senhor, que os frutos do Espírito Santo de Deus, que a paz, o amor, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a fé, esteja superabundando no seu ser, superabundando na sua vida. Um beijo e um cheiro no seu coração.